Olá, meus amigos, meus irmãos de caminhada. Estamos aqui reunidos para mais um estudo no Grupo Espírita André Luiz, que nos propôs a estudarmos o Livro dos Espíritos, questões 1007 e 1008, que se encontra na parte 4ª do Livro dos Espíritos, capítulo 2º, das penas e gozos futuros. Só que antes de iniciarmos a lição, eu trouxe uma página da nossa mentora da nossa casa, a irmã Sheila, que está nesse livrinho aqui, Mensagem do Dia. E a mensagem é: servindo e amando. Não estás sozinho nas lutas do mundo, o Pai te vê e te ampara. Amigos do alto te socorrem sem que percebas. Por isso prossegue servindo e amando. Fracasso é lição, dor é iluminação. Dificuldades são oportunidades de progresso. Esquece o mal que porventura te atinge. Entrega os problemas ao tempo, que tudo resolve. Trabalha no bem e o bem responderá com a paz na tua consciência. Tudo ocorre visando ao progresso das criaturas. Segue operando com a luz do Evangelho, e a alegria iluminada de Jesus inundará a tua alma, fortalecendo-te para as lutas redentoras que te conduzirão à vitória final. E quando a gente pega essa mensagem da nossa irmã Sheila e começamos a meditar sobre ela, vimos logo no início que ela nos afirma que o Pai te vê em silêncio e te ampara. Se o Pai te vê em silêncio e te ampara, Ele sabe de tudo que nos ocorre. E se o Pai é bom, amoroso, justo, leal conosco, o Pai, Ele só quer o nosso bem. E como nós temos a lei de Deus gravada em nossa consciência, nós também sabemos do que é certo e do que é errado, daquilo que devemos fazer e daquilo que não devemos fazer. Só que muitas vezes, em vez de escolhermos a porta estreita, nós escolhemos a porta larga, a porta das facilidades. E aí o que acontece conosco? Nós vamos passar por dificuldades, por provações, vamos passar por sofrimentos. E esse sofrimento que a gente vai passar vai depender das nossas ações, das nossas atitudes que iremos tomar. Se nós queremos continuar com os nossos vícios, nós iremos sofrer um determinado tempo. Se nós queremos trabalhar as nossas virtudes, colocar em prática tudo aquilo que tem de bom dentro de nós, olharmos a nossa boa parte, o melhor que existe em nós, porque muitas vezes nós não conseguimos olhar o que de bom existe dentro de nós. Muitas vezes nos deixamos levar pelo que o outro diz, ou pelo que o outro diz da gente. E não devemos ser assim. Precisamos olhar para a gente e pensar: eu sou filho de Deus. Deus me criou, simples e ignorante. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Saímos do mesmo Pai, que é Deus, o nosso Pai amado Criador. Então, Ele nos deu a oportunidade de progredirmos. E nós vamos progredir através das nossas reencarnações. Por isso, a necessidade da reencarnação aqui no planeta Terra. Por isso, ainda estamos no planeta de provas e expiações. Espíritos imperfeitos que somos. Se nós olharmos para nós, para as nossas atitudes, para o que a gente está fazendo diariamente, nós vamos verificar o que realmente nós precisamos mudar.
Se algo não dá certo para a gente precisa mudar, não é isso? Se tem algo que ainda não está caminhando tão bem, a gente precisa escolher algum outro caminho ou melhorar esse caminho para que eu encontre a luz no final do túnel. Senão eu vou continuar dentro do túnel sem luz, tudo escuro. E aí eu sofro. E se eu estou sofrendo, vai depender de mim se o meu sofrimento vai demorar ou se o meu sofrimento vai ser diminuído, vai ser menos, vai ser em menos tempo. E isso vai depender do meu arrependimento. Se eu pratiquei algum ato que não foi legal, que de repente eu poderia ter feito diferente, e eu continuo, eu sei que não foi legal, porque como eu falei, nós temos a lei gravada em nossa consciência. Eu sei que aquilo que eu fiz não foi legal, mas eu ainda continuo fazendo, eu não me arrependi, de pronto. E aí vai vir um sofrimento. Agora, se eu me arrependo de pronto daquilo que eu fiz e não pratico mais, tento me melhorar, me reerguer, procurar fazer diferente, procurar fazer aquilo que eu sempre fiz de forma correta, o meu sofrimento vai diminuir. E aí a gente vai verificar aqui nessa questão que o Kardec pergunta aos espíritos. E quem responde ao Kardec é o Espírito São Luís. Kardec faz a seguinte pergunta: haverá espíritos que nunca se arrependem? E São Luís responde: há os de arrependimento muito tardio, ou seja, demoram a se arrepender. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Ora, se São Luís está dizendo o que aqui pra gente? Se nós, quando Kardec pergunta, será que o espírito nunca vai se arrepender daquilo que ele fez? Porque muitos espíritos encarnados fazem coisas erradas e ao desencarnar no plano espiritual, o que acontece? Eles sofrem. E nós aprendemos, com os antigos, desde a lei de Moisés, que as penas eram eternas, que as penas demorariam, ad eterno. Só que nós vimos com a doutrina do Espírito, aliás, não só com a doutrina do Espírito, já com Jesus, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e Jesus, logo ali na oração, quando Jesus fala o Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus. Então, quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ele nos mostrou que Deus, nosso Pai, ele não é vingativo. Deus não é vingativo, ele não quer o nosso mal. O problema é que nós muitas vezes sofremos por incúria nossa, por invigilância nossa, por negligência muitas vezes. E aí o nosso sofrimento ele vai demorar ou não, depende da gente. E aí eu trouxe alguns exemplos de acordo com essa primeira questão, quando São Luís diz que é da lei do progresso a nossa evolução. E nós sabemos que nós um dia seremos felizes, isso é fatalidade. Todos nós seremos felizes. Estamos ainda no planeta de provas e expiações, porque nós escolhemos estar aqui, porque somos espíritos imperfeitos, a caminho da evolução. E necessitamos de aqui estar para nos redimirmos dos nossos erros do passado. Passamos por muitas dificuldades. Lembremos da mensagem da nossa irmã Sheila de início. Nós teremos a nossa vitória final, se nós perseverarmos no bem. Se nós amarmos a nossa vida do jeito que ela é. Não importa
Não importa as dificuldades, os tropeços. Vamos lembrar de Paulo. Levantai os joelhos desconjuntados e caminhai. Vamos caminhar. Vamos para frente. Mesmo no tropeço, a gente vai para frente, não é isso? Quando a gente tropeça numa pedra, a gente cai lá na frente. É assim a nossa vida. Mesmo diante de dificuldades, nós temos que caminhar para frente sempre. E eu trouxe aqui um exemplo do livro Ação e Reação, do nosso mentor da nossa casa, nosso mentor André Luiz. E aqui esse livro é muito interessante, que realmente ele é todo sobre o nosso estudo de hoje. Mas esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês é um exemplo que me chamou muita atenção, porque o Adelino Correia, né, o título até da lição é Débito Aliviado, né? Débito Aliviado, capítulo 16. Adelino Correia, nesta encarnação, ele veio com algumas dificuldades no seu corpo físico, matéria. Só que ele não desanimava. Ele sentia muitas dores nos braços, nas pernas, a pele dele era muito vermelha, ele sentia muitas coisas desagradáveis acontecendo com ele, mas ele não desistia, ele continuava. E ele era um espírita, encontrou uma casa espírita, começou a frequentar a casa espírita e começou a se redimir, a dar palestras, a falar sobre o bem e ajudar, porque ele era um espírita, mas não era só um espírita, entre aspas, de nome não. Ele fazia, ele exemplificava o Evangelho de Jesus. E ele ajudava muitos em volta da casa dele, mesmo com dificuldades. Por quê? Adelino, ele não conseguia trabalhar, ele tinha dificuldade de trabalhar. Primeiro que ele tinha saúde debilitada e ele ficou cuidando de 3 filhos, porque a mulher dele o largou com os 3 filhos. E cuidando da mãezinha dele também. Então ele morava com a mãe e com os 3 filhos. Foi um pai exímio. Cuidava muito bem das crianças, mas ele passava por essa dificuldade. E ele recebia muita ajuda também do centro espírita que ele frequentava. Mas ele não desistia de fazer o bem. Mesmo diante de dificuldades, ele ainda ajudava aqui alguém ali a colar. Tinha pessoas com mais dificuldade que ele ajudava com 1 quilo de alimento. Ele procurava sempre ser útil. Só que aí o André Luiz, que estava, né, com o mentor Silas aqui no livro, eles conversando, o André Luiz ficou curioso, mas nossa, que provação desse Adelino Correia. Ele está com muita dificuldade. A mulher largou ele veio com esse problema de pele no corpo dele, ele sente muitas dores, mas ele não desiste, ele continua trabalhando, ajudando, perseverando e ainda cuida da mãezinha dele. E aí o Silas contou a história de Adelino Correia. Olha que o título da lição é Débito Aliviado. Então, se é débito aliviado, ele com certeza deve ter agido erroneamente em outra vida. E foi o que aconteceu. O que aconteceu com Adelino? Adelino, em outra vida, na vida anterior, ele cometeu um parricídio. Então, ele matou o pai dele, né, por conta de ficar com toda a herança e ficar com a esposa atual do pai. E ele teve a ajuda dos 2 capatazes. Na época era um fazendeiro muito rico e ele fez isso. O que aconteceu? O pai, quando desencarnou, ficou obsidiando ele, perseguindo ele, o filho. E o filho não aguentava aqueles sonhos, tudo aquilo que ele sentia.
Mas ele viajava, estava com o dinheiro do pai, viajou, passeou com a esposa do pai, porque ela também o ajudou a cometer esse parricídio. Enfim, passou-se o tempo. Adelino, naquela época, que era Martim, Gaspar e Martim, ele desencarnou também. Quando ele desencarnou, ele foi perseguido por anos e anos e anos no plano espiritual pelo pai dele, porque o pai dele não perdoava ele pela atitude que ele havia cometido com ele, não havia necessidade de fazer aquilo. Eles eram amigos, fiéis um do outro. Mas só que Adelino, no plano espiritual, ele se arrependeu. E aí veio o arrependimento. Como São Luís falou, uns se arrependem rápido, outros se arrependem tardio, demoram mais a se arrepender. Adelino se arrependeu rapidamente e começou a trabalhar em uma colônia espiritual, fazendo bem no plano espiritual. Mas o pai não o perdoou de jeito nenhum e o pai continuou sofrendo e perseguindo ele quando podia. Só que como Adelino, ele conseguiu evoluir um pouco, caminhar um pouco além do pai, mesmo com o ato que ele havia cometido, um ato que ele foi negligente na ação dele, mas Adelino continuou caminhando, ele realmente estava arrependido e ele queria se melhorar. Só que para ele se melhorar, ele precisava o quê? Ele precisava reencarnar, ele precisava passar pela expiação aqui na Terra e era o que ele estava passando. Então ele se arrependeu, depois ele expiou essa dificuldade dele e depois ele reparou. E como ele conseguiu reparar? Nesta vida, os 2 filhos dele eram os 2 capatazes que haviam ajudado a ele no parricídio do pai. A filha dele era a mulher dele, amante, era a mulher do pai, amante dele, que veio como filha. A mãe era um espírito de luz que o ajudava e dava força a ele. E a mulher que o largou, ela veio como expiação na vida dele mesmo. E aí Adelino estava ali, mesmo diante de dificuldades, ele acolheu todos na família e não desistiu de nenhum deles. Ele não abandonou nenhum deles. Então ele se arrependeu no plano espiritual, pediu a reencarnação, expiou aqui e reparou. Só que ele ainda não tinha conseguido convencer o pai do perdão, do pai perdoá-lo. Ele queria que o pai o perdoasse. E o pai ainda, muito difícil, porém, devido às ações de Adelino nesta vida, ajudando as pessoas, ajudando a mãe, ajudando a todos que estavam à volta, passando pela dificuldade do corpo físico dele, sendo espírita e ajudando as pessoas, fazendo palestra, ajudando a fazer muitas coisas, o pai começou a ver que realmente o Adelino ele estava mudando. E com a atitude de Adelino, com esse exemplo de Adelino conseguiu o quê? Fazer com que o pai confiasse nele. E aí, numa bela noite, aí o André Luiz pergunta o Silas, mas Silas, e onde está o pai de Adelino? Aí o Silas vai e fala, nós vamos ver nesta noite depois da prece de Adelino. Adelino faz uma prece comovida, se desprende do corpo e vai ter com Silas e André Luiz. E o Silas chega para Adelino e diz, chegou a hora. E Adelino fica muito feliz e volta para o corpo físico. Quando chega, tocam a campainha da casa dele. E ele corre, isso era meia-noite, por aí 1h da manhã.
e ele corre para atender. Quando ele vai atender, deixaram na porta da casa dele um bebê, menino. Quem era aquele bebê? Era o pai dele, que vinha e ele o acolheu na casa dele, né, como filho. Então nós vimos aqui um exemplo de vários desse livro, que eu aconselho a vocês a adquirirem, lerem em PDF, até pela internet, vocês conseguem, vale muito a pena. Então esse é de um dos exemplos em que André Luiz nos traz, mostrando para a gente que nós, para termos uma vida melhor e para nos redimirmos dos nossos erros do passado, precisamos nos arrepender, expiar e reparar. E aí a próxima questão do Livro dos Espíritos, a 1008, Kardec faz a seguinte pergunta: depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado? Então, Kardec fez duas perguntas aqui. Quem responde de novo é São Luís. Vamos ver a resposta de São Luís. Sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Então nós vimos aqui o exemplo do Adelino, que mesmo com as dificuldades no corpo físico dele, mas Adelino não desistia de fazer o bem. Ele estava sempre ali pronto a fazer o bem e ajudar, pronto a servir, assim como Jesus nos ensinou, que o maior no céu será aquele que mais tiver servido na terra. E Adelino era esse servidor. Ele era esse servidor diligente em todas as suas ações. Então nós vimos aqui que o espírito, ele vai se melhorar, vai depender dele. E Deus só quer o quê? O bem das criaturas. Então vai chegar um determinado momento que Adelino aqui, nessa história que eu contei, ele vai quitar a dívida dele. Então ele tinha um débito que foi aliviado. E por que esse débito foi aliviado nesta encarnação? Porque ele soube aproveitar todas as oportunidades que chegaram até ele. O que muitas pessoas às vezes não conseguem aproveitar. E aí erram, pecam, né? Fazem coisas erradas, impensadas, precipitadamente. E muitos até, que estamos no mês ainda, né? Estamos aqui em setembro, do mês onde se comemora a vida, né? A gente aqui fala muito bem a prevenção, né, contra o suicídio. E nesse mês eu trouxe também aqui um exemplo sobre essa questão que nós estamos estudando aqui do arrependimento, do livro Céu e Inferno. No Céu e Inferno nós temos aqui o Código Penal da Vida Futura. E logo no primeiro artigo, olha o que Kardec coloca para a gente. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, como eu falei e como vimos aqui no exemplo de Adelino, tudo vai depender da gente. E mais à frente, no artigo 16, ele fala sobre o arrependimento. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração. Então, a primeira coisa é nós nos arrependermos daquilo que nós tivermos feito de errado.
não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Foi o que eu expliquei aqui. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, quando nós conseguimos reparar, nós anulamos, o efeito para destruir a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, quando Jesus, nos ensinou a orar, e na oração do Pai Nosso, Pai, perdoa-nos as nossas faltas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, isso quer dizer que é um alívio. Como eu falei no início, a oração do Pai Nosso é um protesto, contra a ideia de que nós temos um Deus vingativo. Deus não é vingativo, nunca foi e nunca será. Deus é bom, justo, e Ele sabe o que nós merecemos e precisamos passar nessa vida para que possamos evoluir, quitar os nossos débitos e chegar num plano espiritual mais leve, não muito com cargas, sobrecarregados, de impurezas. Precisamos ser espíritos puros. E nós vamos ser um dia espíritos puros. Mas para sermos espíritos puros, precisamos o quê? Limpar esses pensamentos, limpar essa nuvem negra que ainda teima em tomar conta de nosso coração, deixar com que nossos sentimentos sejam puros. Porque quando a gente deixa o amor brilhar em nossas ações, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais leve. E Jesus também nos ensinou: meu jugo é suave, meu fardo é leve. E o jugo é suave, o fardo é leve, porque Jesus sempre nos trouxe e nos tratou com muito amor e carinho. Então nós também precisamos carregar sim a nossa cruz, mas fazer com que nossa cruz seja leve, mais alegre, mais animada, mesmo diante de dificuldades. Vamos sorrir mais, precisamos sorrir mais. E aqui mais à frente Kardec diz assim: o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre mais tempo. Foi o que nós estudamos, foi o que está aqui na resposta de São Luís. Então, quanto mais tarde é o arrependimento, mais o espírito vai sofrer. E aqui eu trouxe um exemplo de um duplo suicídio, aqui no Céu e Inferno, no capítulo 5, segunda parte. Kardec fez uma compilação de alguns espíritos, em mesas mediúnicas, e fez as perguntas, fez aquelas reuniões mediúnicas e evocou esses espíritos, perguntando a eles como eles estavam na erraticidade, no plano espiritual. Então aqui tem como os espíritos, ele dividiu em classes: espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos infelizes, suicidas, espíritos endurecidos, são os que demoram mais a se arrepender de seus atos. Então, a gente vê que tudo vai depender de nós. Se nós queremos sofrer menos, vamos nos arrepender logo. Vamos expiar e reparar o nosso erro. E não errar mais. Sermos humildes o suficiente para admitirmos que realmente pecamos, erramos e não queremos mais errar. E aqui eu trouxe um exemplo: duplo suicídio por amor e por dever. Então, eu vou chamar aqui como Kardec colocou aqui, era a senhora, a jovem Palmire, e tinham dois
amigos, sendo que o senhor B, era o que ela amava muito e ele também amava muito. O senhor D era o que foi prometido pelo pai, porque naquela época, né, as famílias, né, se prometiam a dar os seus filhos como para casamentos, né, para unir as famílias e fortalecer os laços. E o pai dela havia oferecido a mão de sua filha para o senhor D, só que ela amava o senhor B. E o senhor B também a amava. Passou-se um tempo, ela cumpriu o dever, casou com o senhor D. O senhor B, então, resolveu a se casar também, casou, e eles ficaram 4 anos, né, cada um na sua família. Só que eles se viam muito, por quê? O senhor B e o senhor D, eles eram amigos. E um frequentava a casa do outro. Só que o amor era incondicional dos dois, da Palmire com o senhor B. Eles não conseguiam, quando eles se viam, eram loucamente apaixonados um pelo outro. O que aconteceu? Senhor D, o marido dela, teria que viajar por um tempo. Aí ela resolveu, junto com o senhor B, que era aquele a quem ela amava, os dois se suicidaram. E os dois, quando o senhor D voltou, a família viu e foi chamada tudo, resolveram deixá-los juntos, enterrá-los juntos, do jeito que eles estavam. Aí Kardec começa a evocar o espírito, né, da mulher, da Palmire. E aí ele evoca e faz a seguinte pergunta: vedes o vosso amante com o qual você se suicidou? Nada vejo. Então ela não via o amante, que também tinha se suicidado junto com ela. Ela não via os espíritos, ela estava num vácuo, para ela era sempre noite, noite, noite. Que sensação experimentaste ao despertar no outro mundo? Foi a pergunta que Kardec fez. Como você ficou, né, quando chegou no outro mundo? E ela falou, tinha muito frio, se escaldava, tinha gelo nas veias, um fogo na fronte, coisa estranha, conjunto inaudito, fogo e gelo, fogo e gelo. Ela falava assim. E julgava que ia morrer pela segunda vez. Então ela estava vivendo aquele ato do suicídio que ela havia cometido por várias vezes. E assim foi indo, Kardec foi perguntando e ela... Aí Kardec faz aqui a seguinte pergunta: pois bem, podemos com segurança dizer-vos que nem sempre assim será. Pelo arrependimento obtereis o perdão. Isso foi o que Kardec falou para ela. Pelo arrependimento obtereis o perdão. E ela diz: que dizeis? Não ouço, não consigo ouvir. Ou seja, Kardec conversou com ela, tentou colocar para ela que ela poderia se arrepender do ato impensado dela, mas sinceramente, e que ela iria ter o perdão. E aí aquele sofrimento que ela estava tendo ali naquele momento, pela prática do suicídio, ia ser aliviado. Mas não quer dizer que ela não teria que reparar o ato impensado. E no meio da reunião tinha uma senhora que fez uma prece, que ficou comovida pela Palmire. E a Palmire, no meio das perguntas, a Palmire diz: o que é? Você falou o quê? Graça, graça? Eu só estou ouvindo graça, graça. E era a senhora que tinha pedido a graça de Deus para que iluminasse a ela. Ou seja, nós vimos aqui que o ato impensado dela em tirar a vida fez com que ela ficasse sem condições de ouvir ninguém, porque ela viveu aquele ato, estava vivendo aquele ato por várias vezes, estava sofrendo. E aí Kardec pergunta: mais uma vez,
Dissestes estar em trevas e nada ouvir. Aí ela responde: é-me permitido ouvir algumas de vossas palavras, mas o que vejo é apenas um crepe negro, no qual de vez em quando se desenha um semblante que chora. E era quem? Era o marido que ela havia deixado aqui na terra. Então, ela se arrepende, ela estava ali já prestes a se arrepender, mas ela não sabia como, porque ela estava desesperada. Ela tinha acabado de cometer, né, um suicídio, já tinha. E Kardec, aí depois aqui Kardec explica para a gente, né? A pena consistirá, como se vê, em se procurarem debalde por muito tempo, quer no mundo espiritual, quer noutras reencarnações terrestres. Pena que ora é agravada pela perspectiva de sua eterna duração. Essa perspectiva, aliada ao castigo, faz que lhes seja defeso ouvirem palavras de esperança que porventura lhes dirigem. Era o que ela estava sentindo. Ela ouvia até algumas palavras de esperança, mas ainda estava envolta naquele ato que ela havia cometido. E no finalzinho, Kardec coloca aqui para gente. Além do... e serão assim como todos os atos do seu destino. Não será isso, ainda assim, preferível à eterna condenação sem esperança a que ficam irrevogavelmente submetidos, segundo a doutrina da Igreja, que os considera votados ao inferno e para sempre, a ponto de lhes recusar com certeza por inúteis as últimas preces? Então aqui ela pede prece também no final, e Kardec está nos dizendo que a prece é um reconforto, é um bálsamo para esses espíritos que infelizmente querem sair do problema aqui na Terra, não querem perseverar, não querem tentar ver a luz do final do túnel, porque nós, é aquilo que eu falei, vai depender da gente. Só Deus pode tirar a nossa vida. Ninguém pode tirar a nossa vida. Nós não podemos tirar a nossa vida. Só Deus. Deus, sim, vai nos chamar de volta para o paraíso celeste. Por quê? Todos nós somos herdeiros do Pai. Nós somos coordenadores, co-herdeiros, coajudantes, co-colaboradores do Cristo Jesus. Então nós somos herdeiros de tudo que o Pai nos oferece. Nós somos usufrutuários. Nós estamos utilizando os bens que Deus nos destina aqui na Terra. Mas um dia nós iremos para a nossa verdadeira vida. Mas iremos quando Deus nos chamar. Então não vamos antecipar a nossa ida. Não vamos fazer isso porque nós vamos sofrer. Assim como tem aqui também uma história de um ateu. E quando Kardec chama esse ateu, né, e pergunta a ele, faz a seguinte pergunta a ele... Kardec faz a pergunta a ele: tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação? Aí o ateu responde: sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto eu negava. Meu espírito está como um braseiro, horrivelmente atormentado. E no final o ateu pede prece. E o ateu pede para que todos aqueles que são materialistas que orem para as belezas que Deus criou para a gente. O céu, as estrelas, os pássaros, o sol, a lua, os planetas, essas maravilhas que Deus criou para a gente. E que não percamos a esperança, porque a esperança não morre nunca. A esperança tem que estar sempre plantada em nossos corações. E isso nós aprendemos também com a parábola do filho pródigo. Se nós pensarmos sobre a parábola do filho pródigo, o que é a parábola do filho pródigo? Jesus, quando contou essa parábola, ele mostrou ali a importância do arrependimento.
E como o filho pródigo fez quando ele retornou para a casa do pai. Ele pediu ao pai a herança, o pai deu a herança a ele e ele vazou, foi embora. Só que ele foi curtir a vida. Só que ele ficou arrependido porque ele gastou tudo o que ele tinha, foi trabalhar numa fazenda onde era cuidador de porcos, não tinha nem alimento e ele lembrou do pai. O pai dele dava alimento, moradia para os servos e ele estava ali sem moradia e sem alimento. Então o que ele faz? Ele chora, ele estava realmente arrependido e volta para a casa do pai. Quando ele chega na casa do pai, o pai olha de longe, o pai abraça, né? Levanta os braços e aguarda ele chegar e dá aquele abraço forte. Meu filho que tinha se perdido, ele salvou, voltou para mim. E o pai faz uma festança para ele. Coloca o anel dele, coloca os chinelos dele, até porque os pés estavam todos esfolados. Ele mata o novilho, faz uma festa para ele e acolhe o filho novamente na casa do pai. E acolheu o filho porque ele viu que realmente o filho estava arrependido do que ele havia feito. Assim é Deus conosco. E quem nos fala isso é Caibar Schutel. Caibar Schutel, na Parábolas e Ensinos de Jesus, ele nos diz que perdemos a condição de filho, Deus nunca perde a condição de pai e de todas as criaturas. Como e onde estejam os espíritos, seus filhos, na vida terrena ou no espaço, neste planeta ou em outro planeta, num corpo de carne ou em um corpo espiritual, o Pai a nenhum despreza e nenhum abandona, a todos sempre ama. Então Deus nos ama infinitamente. Então quem somos nós de tirarmos a nossa vida? Não devemos fazer isso, meus irmãos. Devemos preservar a vida, porque a vida é bonita e é bonita. Precisamos deixar com que o nosso amor floresça em nossas ações. Que nós saibamos florir onde nós estivermos. Que nós possamos colocar o melhor que existe em nós, onde nós estivermos. Seja servindo um copo d'água, seja dando um livro, seja dando uma mensagem, seja mandando uma mensagem no WhatsApp. Vamos utilizar as redes sociais para enviar mensagens positivas, mensagens de ânimo, de vida, de coragem, de esperança, de amor. O nosso planeta Terra está precisando de amor, ele está doente de amor. Nós precisamos reviver esse sentimento, reavivar esse sentimento nas pessoas. E nós só iremos fazer isso com as nossas ações, exemplificando. Porque é exemplificando que nós conseguimos mudar o outro. E para finalizar o nosso estudo, eu vou ler uma página de Joana de Ângeles, nesse livrinho Vida Feliz, que eu gosto muito, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. A mensagem é de 180, e ela nos diz: irradia a claridade da tua fé, através do teu sorriso, de tuas palavras, da tua atitude perante a vida. O mundo necessita de luz para superar as sombras dominantes. Distende a tua presença confiante e rica de luminosidade, auxiliando os tímidos e os desanimados, os que caíram e os revoltados. A luz atrai sempre, enriquecendo de beleza. Não deixes que se apague essa estrela, porque haja fatores dissolventes e agressões em volta. Deixa-a brilhar, apontando rumos ditosos para os que anelam por uma oportunidade de realização. Meus amigos, façamos isso. Deixemos a nossa luz brilhar. Animemos aqueles que estão desanimados. Ajudemos aqueles que estão revoltados. Façamos a nossa parte, porque Deus fará o resto. Tenhamos fé, confiança,
Hoje está difícil, mas amanhã é um novo dia. E Deus nos dá essa oportunidade a cada dia que amanhece, a cada sol que desponta no horizonte. Deixamos que essa luz desse sol possa brilhar em nossos corações e que possamos transmitir essa luz a todos aqueles que nos cercam. Eu desejo a todos uma semana de paz, de harmonia, de muito amor, de muita luz, e que Deus abençoe a todos que estão me ouvindo, a todas as famílias, e que todos possam ser felizes na medida do possível. Façamos a nossa parte e Deus fará o resto. Confiemos, esperança sempre e amor no coração. Muita paz a todos.